Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Skyline. Eu sou a Cris Krum e hoje eu estou aqui com o Juliano Cancian, diretor, sócio proprietário da Cancian. Agora ele vai se apresentar, ele vai nos contar um pouquinho dessa trajetória longa dentro do mercado imobiliário, né? Nos contar aí planos para o futuro, enfim. Em primeiro lugar, muito obrigada, né? A gente faz horas aí que está tentando encontrar na agenda aí um espacinho para esse bate-papo. E queria, então, que tu te apresentasse para a nossa audiência. Olá, Cris. É uma satisfação gigante, enorme, estar aqui participando, né, do teu convite. Fiquei honrado e, como tu disse, os horários não estavam batendo, né, mas hoje vamos tirar do papel aí e contar um pouco da minha história, da minha trajetória, né, o qual eu tenho muito orgulho e eu sempre fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade. Inclusive, até a gente brincou, né, quando eu pedi ali, dá uma pensadinha nesses tópicos e tal, e aquilo, né, a gente se conhece, convive, mas muitas vezes não tem oportunidade de perguntar, sei lá, tá, mas por que dessa decisão, como é que foi lá atrás, né, então acho que é um tempinho para a gente trazer esses assuntos e essa ideia do podcast, né, a gente saber quem está por trás aí do desenvolvimento imobiliário em Santa Maria, então... E ter a tua perspectiva do mercado, né? Eu acho que isso é legal até para incentivar, para dar ideias para as pessoas. Sem dúvida, te parabenizar pela iniciativa e, né, o programa eu sei que é um sucesso e, como eu disse, então, hoje é a minha vez aqui, eu fico muito feliz. Bom, contar um pouco da minha história de vida. Tenho 42 anos, né, Cris? Nascido aqui e criado em Santa Maria. Estudei meu primeiro grau numa escola pública, o Edson Figueiredo, ali perto, naquela região do Nossa Senhora de Lourdes. Depois o segundo grau fui para o Colégio Agrícola, o Politécnico lá da universidade, que foi uma grande experiência de vida. E depois fiz, né, a faculdade de Direito na Unifra, sou da 4ª turma do Direito, formado em 2006. Tenho 2 filhos, né, maravilhosos, o Henrico com 9 anos, a Georgia com 5, e casado com a Caroline, né, que é a minha grande companheira, sócia, incentivadora. Então estamos aí para quase fechando 20 anos agora juntos, né, numa bonita história de vida e uma história de empreendedorismo, né, de negócio juntos. Legal. Cancian, e como é que foi a tua entrada? Porque a gente sabe que a Cancian vem atuando no mercado imobiliário há anos, né? Antes Taperinha, né? A tua família sempre esteve no negócio. Então, se tu puder contextualizar, quando é que tu começou a te interessar também pela área, né? Sim, eu tô fechei 20 anos dentro do mercado, estando no mercado imobiliário. Começou lá por 2002, na época eu era estudante de Direito, e o meu pai e o meu irmão eram um dos sócios da imobiliária Taperinha, uma grande imobiliária da cidade, uma referência no estado, né, o qual foi para mim um aprendizado, uma escola gigantesca. Como eram outros sócios, ali 6 ou 7 sócios, né, então eu comecei entrando devagar. Então eu estudava de manhã, algumas cadeiras à noite, e nesse outro período eu fazia estágio lá. Como eu disse, eu passei por quase todos os setores da empresa, né? De assessor de locação à cobrança, ao jurídico, né? Então eu fui pegando, né? Conhecendo melhor e me inteirando cada vez mais pelo ramo imobiliário. Em 2006, me formei em Direito, né? Queria tanto ser advogado, porque tem um pai que é advogado, tem um irmão que é advogado, então aquela coisa de seguir os passos. Advoguei em torno de um ano e meio, e em 2007 fui convidado a trabalhar como corretor de imóveis, lá na imobiliária, né? Aceitei, obviamente, o convite, admirava, né, os corretores, essa questão da venda, do público. Eu sempre fui muito comercial, né, Cris? Desde criança, desde pequeno, assim, no colégio, eu era o líder da turma, né, sempre aquela veia empreendedora. Comecei conciliando, né, a advocacia, meio turno, com a corretagem, ou outro meio turno. Só que eu fui pegando tanto gosto, né, que eu tive, logo 6 meses depois que eu iniciei, eu tive que abrir mão da advocacia, né, deixar de ser advogado. E aí, como eu digo, me chamaram de louco na época, né? Mas como assim? Tu vai deixar de ser advogado? Pô, tu tem um AB, tu estudou 5 anos, tu tem um pai e um irmão que são dessa carreira.
jurídica, né? E naquela época o corretor, né, a corretagem, ela não tinha, né, essa importância, quer dizer, a importância sempre teve, mas não tinha esse destaque, essa valorização do profissional, né, esse glamour, digamos assim, que hoje tem a profissão do consultor imobiliário, do corretor de imóveis, né? E para mim, né, foi uma decisão difícil, mas eu vejo que foi a decisão mais assertiva, porque eu entrei full time aí na corretagem, e desde 2007 até 2012, os 5 anos que eu lá estive, eu sempre fui o campeão de vendas, sempre fui o destaque, né? E como eu digo, eu não tinha nenhum diferencial por ser filho de um dos sócios. Veja bem, eram 7 sócios, eu era filho de um deles, né? A única diferença que eu tinha, aqueles que eu digo, era a chave para fechar a imobiliária. Por quê? Porque eu pedi, né? Eu gostava de ficar até mais tarde, 9h30, 10 horas, respondendo e-mails. Naquela época não tinha mídia social, não tinha WhatsApp. Então a forma como a gente se comunicava muitas vezes ou era telefone Tinha ou que estar no era, computador. ou era e-mail, né? Não era no celular. E não tinha. E então eu tirava esse momento do final do dia para essa parte mais burocrática. Éramos em torno de 10 corretores na época e nós fazíamos todo o processo, né? Desde do atendimento ao fechamento, ao contrato, a parte burocrática de financiamento, de prefeitura, né? Então eu digo lá para a minha equipe que hoje a gente estruturou, né? E tem dentro da empresa os que fazem esses outros processos, outros profissionais. Naquela época eu fazia tudo. Então eu chegava para a minha diretora e dizia, ó, tá aqui o contrato, tá aqui a venda, tá aqui o DIMOB, né? O valor vai entrar X para cá, X para lá, já chegava com tudo pronto. E isso foi muito bom porque fez com que eu aprendesse, né? Então ninguém me deu nada de mão beijada, nada caiu do céu e eu não tive nenhum privilégio por ser filho, volto a dizer, de um dos donos. Então esse foi um pequeno resumo do tempo que eu estive como corretor, né? Como eu digo, sempre me destacando, sempre sendo campeão de vendas. Em 2012, aí tive, né, sempre com aquela veia empreendedora, né? E como era uma empresa com muitos sócios e eu estava me sentindo um pouco engessado, foi o momento que eu digo, não, agora eu vou para a carreira solo, vou abrir a minha empresa, o meu negócio. E foi também uma decisão assim muito difícil, né? O medo, obviamente, sempre vem, mas ao mesmo tempo eu tinha muita confiança, muita segurança no meu trabalho, né? Eu sabia de tudo que eu tinha feito e tudo que eu era capaz. E foi quando eu tomei essa decisão, lá em agosto, me lembro até hoje, 2 de agosto de 2012, quando eu comuniquei a minha saída. E foi a segunda vez que me chamaram de louco, né? Mas como assim? Pô, tu tá tão bem aqui, né? O teu pai é um dos sócios, um dia vai ser teu, tu vai ter parte, né, de tudo isso. E eu digo, não, a decisão já está tomada, né? Não é a questão financeira, eu estava muito bem financeiramente, 5 anos, né, como destaque, como campeão de vendas. Então, fiz um pé de meia, como a gente chama, mas era aquela questão de realização, né, de empreender, de tu ter o teu negócio, fazer da tua forma. Quando eu comuniquei isso na época, como eu disse, era em torno de 8, 10 corretores, e vários me procuraram, né? Eu quero, Juliano, ir contigo. Não sei o que tu vai abrir, onde vai ser, mas eu quero ir contigo. E eu digo, não, de forma alguma, né? Eu respeito a empresa, sou grato, então eu não quero fazer com eles o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então eu montei do zero, né? Chamei a minha sobrinha, a Júlia, na época tinha 18 anos. Júlia, vem trabalhar junto, tu vai ser a nossa estagiária. Então ela fazia de tudo um pouco, de atender telefone, de atender na locação. E prestes a abrir ali em novembro, nós abrimos dia 26 de novembro, a Caroline, que na época era farmacêutica, trabalhava numa grande rede de farmácia, ela viu o quanto eu estava envolvido e ao mesmo tempo sobrecarregado, né, Cris? Porque no início tu faz tudo, né? Tu é o financeiro, tu é o operacional, tu é o marketing, tu é, enfim, o comercial, tudo. E ela disse, olha, eu vou trabalhar junto, né? Tu aceita que eu vá trabalhar junto contigo? E eu digo, com certeza. Então foi também ela teve
essa sabedoria, né, de ver o quanto eu estava envolvido, o quanto eu estava dedicado, que aquilo também era dela e para ela e para nossa família, né? Na época nós já estávamos casados há 2 anos e também foi assim, né, um casamento perfeito, porque até hoje estamos juntos. Ela é diretora, é sócia, então abrimos, né, em 2012 a Cancian e já estamos fechando 12 anos, né, agora de Cancian. E a Carol, hoje, ela fica mais na parte financeira ou ela atua junto contigo também em vendas, na parte comercial? Desde que nós iniciamos, claro que lá, aí voltando um pouco, então, nós iniciamos, nós éramos 8 pessoas. Era eu, ela, então eu não tinha custo, né, fixo, ela não tinha custo fixo, que era esposa e sócia, e a Júlia tinha o custo de uma estagiária, de uma ajuda de custo, e 5 corretores autônomos. Então, nós começamos em 8, numa estrutura compacta, que até hoje é ali na Venâncio Coadu, que hoje nós aumentamos, adquirimos, né? Mas na época eram 65 metros quadrados, então uma estrutura pequena, né? Pé no chão, humildade, mas um sonho muito grande. Né? A gente sabia aonde a gente queria chegar. E naquela época, a Caroline fazia de tudo um pouco também. Então, eu digo assim que em 2013, quando ela engravidou do Henrico, ela fazia vistoria de locação. Né? Então, ela levava um banquinho com barrigão, ela sentava lá e ela mesma fazia as vistorias. Porque a gente sempre teve essa questão muito da cultura do pé no chão, né? De empresa rica, mas o dono, né, trabalhar, ser mais humilde, controlar os custos. A empresa tem que dar retorno, tem que dar lucro, não se perder na vaidade, no ego de querer pular etapas, né, Cris? Então, ela fez de tudo um pouco. Depois, com o passar, que tu vai tomando mais corpo, que tu tem condição de ter mais pessoas, aí sim, ela foi para o financeiro, onde ela está até hoje como diretora financeira, e aí nós criamos outros departamentos de vistoria, de manutenções, locações, enfim, né? A gente foi trazendo outras pessoas para dentro da empresa e foi crescendo, né? Hoje estamos em 77 pessoas no total e 4 lojas na cidade, né? Que legal. As lojas hoje ainda nesse endereço, né? Que é Nós temos ali na Venâncio Coadu, onde nós iniciamos. Hoje nós duplicamos o tamanho. Ali é uma loja que é referência, porque foi onde tudo iniciou. Então, as pessoas têm uma identificação muito grande. Depois, nós fomos para Camobi em 2015. Abrimos uma pequena estrutura lá de 40 metros. Aí, em 2017, foi um sonho grande que nós tínhamos de ter uma grande matriz, de uma avenida com visibilidade, com estacionamento. Eu dizia que eu ia lá para o litoral, para Capão, para Santa Catarina, e eu olhava aquelas estruturas de imobiliária e me brilhava o olho. Eu dizia, ainda vou ter uma imobiliária bonita, assim, imponente. Então, em 2017, fomos para lá. Em 2018, ampliamos em Camobi. Então, saímos daquela estrutura pequena e fomos até onde nós estamos hoje, que hoje é nosso também, o imóvel é próprio, né? Que é bem na frente da rótula ali da universidade, da faixa velha. São quase 300 metros, 280 metros. E, em 2021... a nossa 4ª loja naquela região do Parque Pinheiro, lá na Rua Maranhão, bem na entrada, perto dos bancos, dos mercados. Né? Então, hoje nós estamos em todas as regiões da cidade, né, com essas 4 lojas, dividido em 77 profissionais. E hoje a gente vê muito, né, a parte de locação, eu acho que vocês dominam o mercado, né? Tem um volume muito grande hoje nós somos a maior administradora da cidade, né? Nós temos entre imóveis locados e imóveis desocupados quase 2.500 imóveis. Então é 2.000, 1.950, varia um pouco, né, Cris, locados, e mais 450, 500 que são aqueles que acabam desocupando ou que entram para nós todos os meses, né? Então, é uma tarefa difícil tu gerir, né? Porque são praticamente 2.500 proprietários, né? Alguns têm mais de um imóvel, claro, mas vamos falar em 2.000 proprietários, locadores, e nós estamos falando aí de 2.000 inquilinos, né? Então, todos os meses nós temos essa relação aí com 4.000, 4.500 clientes diretos, fora os clientes de venda, né? De compra, de venda, as construtoras, incorporadores. Então, é uma responsabilidade bastante grande. Sim. A gente lida com muitas pessoas, com muitos clientes Sim. todos os meses. E só voltando um pouquinho lá atrás, depois a gente continua, para eu entender, o teu pai, ele sempre foi comercial? Tu sempre, na tua infância, tu
Tu chegava a acompanhar ele nessa parte ou ele, quando trabalhava na parte do mercado imobiliário, ele era mais venda? Como é que é? Não, Ou na ele verdade, sempre foi da parte do direito? excelente a tua pergunta. Na época, os fundadores lá da imobiliária, da Taperinha, eram 3 advogados que tinham um escritório. Começou a chegar a demanda de clientes. Quem sabe tu administra o meu imóvel, quem sabe tu cuida dos meus imóveis. E assim eles abriram a imobiliária. Mas nenhum dos 3 atuou diretamente. Né? Eles têm, na época hoje a imobiliária não existe mais, foi negociada por um grupo de Porto Alegre, mas eles tinham um gerente que depois passou a sócio, que era o Cláudio, que é uma pessoa fantástica, né? O qual eu aprendi bastante com ele. Então, o meu pai e o meu irmão sempre foram da área jurídica. Né? Não eram tanto dessa área comercial. Mas o meu pai, ele sempre foi muito empreendedor, porque ele veio de Nova Palma para Santa Maria sem nada. O meu avô era colono, era pobre, lá do interior de Nova Palma. Então o pai veio para Santa Maria para estudar, para fazer a faculdade de Direito com uma mão na frente e outra atrás. Né? Então, essa questão dele de ter conquistado, de ter crescido, isso eu sempre admirei e admiro até hoje. Né? E eu queria isso também. Né? Eu queria sair debaixo, digamos, dessa sombra, dessa árvore, né? E construir a minha história, a minha caminhada. Né? Desassociar daquela questão, tu é o filho do fulano ou do Beltrano, né? Então, e hoje eu brinco, hoje mudou, hoje as pessoas dizem para ele, tu é o pai o senhor é o pai do Juliano, o senhor é o pai do Canciano, né? Então que bom, né? E eu sei que isso enche ele de orgulho também, ele está com 83 anos, né? Enche ele de orgulho aí de saber que eu construí a minha história, a empresa é minha e da Caroline, então tanto ele como meu irmão não tem sociedade, participação, nada, né? E algo também que eu gosto de dizer, né, Cris, que na época até me chateou, me magoou, mas quando eu decidi abrir e eu falei com ele, ele não me apoiou, mas também ele não disse não vai, né? Mas ele não me deu nenhuma caneta, né? Nem 50 cuias ou 100 cuias para eu iniciar, para clientes, para brinde ou eu vou te dar uma ajuda com um aluguel, né? E na época, isso há 11, 12 anos, eu tinha 30 anos, não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Na época me chateou muito isso. Eu digo, poxa, cara, né? Eu esperava algo de diferente. Mas hoje eu vejo que foi a coisa mais assertiva, entendeu? Porque era eu, a Caroline, era nós e a gente não tinha uma segunda opção, tinha que dar certo. Então eu brinco que chegavam os boletos do jornal, de rádio, né? E eu pagava com o meu cheque, pessoa física, pedindo um prazo. Porque naquela época a empresa não tinha corpo ainda, né? Não tinha um capital de giro e tal. Então, ia lá o pessoal e digo, olha, vou contratar a mídia, mas eu vou te dar um cheque aqui para 30 dias que eu preciso fazer a roda girar. Então, isso foi muito bom, sabe? Porque fez, né, a gente se dedicar realmente sabendo que nada caiu de mão beijada, nada veio fácil, né? Uma pressãozinha saudável. Uma pressão saudável e isso, assim, torna mais recompensante e tu valoriza mais, né? Por isso que hoje eu valorizo muito o dinheiro, sabe? Eu valorizo, assim, cada centavo, eu valorizo... Lá na imobiliária o pessoal sabe o quanto eu me preocupo com o custo, né? Então, como eu digo, assim, é que nem unha, né? Tem gente que diz que custa que nem unha, tu tem que cortar toda semana. É desafiador, sim, mas tu não pode te deslumbrar, né, Cris? Porque tu começa a crescer, a empresa começa a crescer e começa a vir o famoso crédito, né? E tu começa a receber assédio de tudo que é lado. Né? Tu quer tanto, olha, tu tem tanto aprovado. E muitos se perdem nisso, não sabe distinguir. Né? Muitas vezes pega o crédito pela empresa para fazer algo do lado pessoal. Essa confusão do pessoal com o profissional acaba muitas vezes fazendo com que as empresas se percam. Né? Então hoje eu valorizo muito essa questão do dinheiro, de tudo que a gente conquistou, né? Com muito suor, muito pé no chão. Né? Então veio esse empreendedorismo, né? Essa vontade de fazer da família. Isso, né? aí, sem dúvida. E a tua mãe atuava junto? Não, minha mãe é professora do estado, aposentada. Ela era que acalmava vocês em casa. Isso. A mãe sempre é viva, está com 82 anos. E a mãe sempre foi aquela acolhedora, né? Então, o pai, o desbravador, o empreendedor, né? Que muitas vezes estava ausente, mas era necessário, e a mãe que dava todo esse suporte. Nós somos 3 irmãos, eu sou o mais novo. O mais novo. Tem a Luciana, que é a minha irmã do meio,
e tem o Giuseppe, que é o mais velho, né? Que então somos uma família de 3. E ela, a irmã foi para a área também? Não. A minha irmã hoje é do lar. E o meu irmão seguiu na advocacia, né? Sim, então, é sim. o que ele gosta, é o que ele se identifica. Um excelente profissional, uma excelente pessoa. Assim como a minha irmã também, a gente tem uma relação muito boa. Mas, digamos, o desgarrado, aquele que era o questionador, aquele que muitas vezes até com o pai, eu digo assim, batia de frente, né? E hoje eu vejo que a gente é muito parecido, por isso que a gente... Eu questionava e muitas vezes até a gente ficava meio de um conflito, digamos assim. Fui eu, né? O mais novo ali, a ovelha negra que hoje construiu uma bonita trajetória aí, né? Que legal, que legal. Não, bonito de ver, assim, e até tu trazendo um pouquinho dessa questão do como é difícil, né, empreender e começar um negócio, e eu acho que, em especial, dentro do mercado imobiliário, né, na parte da corretagem, né, eu acho que isso, até a gente conversou antes, né, das pessoas entram, daí elas estão dentro de uma estrutura que, como tu disse, né, tem hoje cada vez mais facilitando todas as pontas para o corretor vir e fazer, de fato, a intermediação, aquela, né, a correria. Depois que eu entrei para esse mercado, eu entendi o que é o tal do corre, né? Depois, o que corre, né? Mas é literalmente um corre, né? Sim. De estar naquela dinâmica do dia a dia, porque as coisas são muito rápidas, né? Mas também de como controlar aquela empolgação de que fez uma baita venda, daí vê aquele valor alto, mas tem que entender que aquilo ali é uma colheita de uma sementinha plantada há muito tempo e que ela vem e tu tem que saber administrar ela, né? Porque ela só vai vir, de repente, numa próxima colheita, numa próxima estação, né? Então, eu acho que isso, se tu quiser falar um pouquinho, né, de como tu está enxergando o mercado, inclusive a gente vê, né, não são muitas imobiliárias que ficam no mercado, né? A gente vê isso porque a gente sabe o quanto é uma empresa, né? A gente que é né, a própria... Né? Eu tive também essa experiência e era da área da arquitetura e abri uma empresa e tu vê o quanto tu tem que atuar em todas as pontas para entender como é que funciona o negócio, para ter pessoas boas do teu lado e fazer ser um negócio saudável, né? Então, se quiser falar um pouquinho disso, dos desafios assim, dentro do mercado. Sem dúvida. Eu vejo que hoje, quando nós iniciamos, existiam grandes players, né, há anos no mercado, né, Cris? Imobiliárias com 50, 60, 70 anos. E eu tinha aquele sonho grande, né, aquela ideia, eu quero ser a maior, eu quero ser a grande imobiliária de Santa Maria, a grande administradora, mas na minha cabeça isso demoraria muitos anos, 15, 20, 30 anos. Por quê? Porque as imobiliárias que até então eram as maiores tinham todo esse tempo de mercado. Né? E o que a gente viu? Que a gente conseguiu chegar antes, né? Então, aquilo que nós imaginávamos, como eu disse, que demoraria 20 anos, em 8, 9 anos nós já éramos a maior. Mas por quê? Porque a gente sempre quis mais, a gente sempre buscou fora, a gente sempre, desde que nós abrimos ali, nós inauguramos, teve uma disruptura no mercado. Né? Antigamente, tu ia numa imobiliária, tu era atendido em pé na locação, sabe? Pediam uma série de documentos para tu pegar uma chave, não te oferecia uma água, um café, fechava o meio-dia, não abria um sábado. Então, assim, tu quase pedia um favor, né? Por favor, eu quero locar, tu pode... E nós, desde que nós abrimos, já foi diferente. Não, fecha meio-dia, um atendimento humanizado, café, água, tu quer que acompanhe junto na visita, né? Os profissionais identificados com crachá, sábado abrir de tarde, nós somos a única, acho que até hoje, mas se alguém abre, na época ninguém abria sábado de tarde, uma vitrine com telão, uma mídia agressiva, sabe? Então, as pessoas começaram a entender, opa, né, tá tendo uma disruptura, premiações para os corretores. Antigamente não tinha premiação, sabe? Não tinha viagens, não tinha bônus, não tinha plus, não tinha bateu, levou, sabe? Não tinha líderes. Tudo isso foi criado por nós, pela Cancian. Né? Vindo, estudando, indo fora muitas vezes, fora do estado, fora do país, e por tudo isso que nós fizemos, nós chegamos lá. O desafio que eu vejo para os corretores, como eu disse, devido a tudo isso, essa concorrência que tem hoje, é eles se aperfeiçoarem, sabe? Se antigamente tu tinha que saber do imóvel, do empreendimento, hoje tu tem que saber de arquitetura, hoje tu tem que entender de legislação, de plano diretor, tu tem que entender de pessoas, principalmente, né, que é o nosso maior desafio hoje, o que realmente o cliente está buscando, o que ele está querendo.
né? Porque chegar alguém lá e dizer, eu vim aqui, quero comprar isso, está cada vez mais escasso. O cliente entrar na imobiliária está cada vez mais difícil, né? Hoje nós estamos na era do online, do WhatsApp, do chat, né? Então, tu conseguir fisgar esse cliente para ti, tu encantar ele, para lá no final tu conseguir realizar aquele objetivo, o sonho dele, é cada vez mais desafiador. Aqueles profissionais que estão fazendo isso, que estão se aprimorando, que estão buscando mais, são os que estão se diferenciando, né? São hoje os que estão se destacando no mercado. Aqueles que vinham daquela política, né, daquela forma de atuar de antigamente, acabam que estão ficando desatualizados, né, Cris? E o mercado não perdoa quem não se atualiza. Né? E hoje, como é que vocês fazem essa parte assim, de treinamento da equipe? Né? Tu tem algum setor para isso? Ou o pessoal é muito... Né? Porque como são todos profissionais independentes, digamos assim, né? Cada um busca a sua formação, vocês fomentam alguma coisa internamente? Como é que... Não, nós temos hoje... Nós temos uma estrutura... Criamos uma estrutura interna muito grande, assim, né? Desde o RH interno. Então, quando esse profissional chega lá, tanto o corretor como um profissional contratado, né? Ele tem uma profissional para fazer esse engajamento dele com a empresa. Então, existe hoje um manual da empresa. Então, primeiro ele precisa entender quem é a empresa, quem são as pessoas que fazem parte, quem é o Cancian, quem é a Caroline, quem são os gestores. Então, é esse boas-vindas. Depois, nós temos processos internos, o POP, né? Então, hoje nós temos, cada setor tem o seu POP para, quando o colega não estiver, aquele que lá está, ele sabe o que tem que fazer. Eu digo que tem o POP até para o cafezinho, porque talvez para ti seja muito claro como é que faz o café, mas para quem está entrando não está claro, né? Quando tu faz um café ou qualquer outro processo padrão. Então, hoje praticamente tudo que o profissional precisa, ele tem lá dentro, né? É o jurídico, é o RH, é o correspondente bancário, são os supervisores, são os líderes, é o gerente de vendas, é a gerente de locação, é o diretor, é a diretora. Então, está muito bem estruturado. No início, como eu te disse, não era assim, Claro. né, Cris? Mas com o passar do tempo, a gente entendeu que cada vez mais a gente tem que dar esse suporte, oferecer, cobrar, obviamente, como qualquer empresa, né? Então, tu dá, mas ao mesmo tempo tu pede que exista uma contrapartida desses profissionais. Qual é a contrapartida? São metas, são indicadores, performance, são ações que eles têm que fazer que vão levar ao resultado final. E a gente investe muito em treinamentos. Então, nós temos treinamentos constantes lá dentro. Nós temos uma universidade corporativa. Então, toda semana, um profissional vai lá falar online. E isso é repassado para toda a empresa. Aqueles que não podem assistir, fica gravado, né? Então, a gente bate muito nessa tecla. Convenções. Agora, recentemente, tivemos a nossa segunda convenção. Pegamos 5 palestrantes de altíssimo nível. Então, a gente está sempre antenado. Tem um evento em Santa Catarina, em Curitiba, manda 2, 3 profissionais. Tem um evento em São Paulo, vai um profissional. Tem um evento em Santa Maria, um curso em Santa Maria, manda mais 2, mais 3. Sabe? Então, a gente viu, né, que cada vez mais eles querem isso. Eles querem esse suporte, essa retaguarda. A gente escuta muitas vezes do profissional que chega lá e diz, eu estou numa empresa lá, eles cresceram, mas ninguém me dá mais atenção, sabe? Eu acabo fazendo tudo, eu não tenho suporte. Então, claro que tu tem que... Não é dar o peixe, tu tem que ensinar a pescar. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que estar perto, acompanhando como é que está sendo essa pescaria, né? E hoje em dia, eu acho que mudou muito essa questão da relação, né? Tá todo mundo ali, a troca é constante e tu te sentir parte, né? Eu acho que a gente sempre tem aquele sonho de que a gente quer que enxergue com o olhar do dono, que se sinta, né? Pertencimento, né? O pertencimento. E hoje em dia, cada vez mais, né? As pessoas em tudo que elas estão, não só no trabalho, né? Mas tu quer te sentir assim. E eu acho que é isso que acaba dando, né? Que as pessoas fiquem por mais tempo dentro das empresas, né? Que quebre esse clima de empresa comando-controle que a gente fala, né? Sim. Tipo, a gente tá centralizador, né? E as coisas vão acontecendo e vai fidelizando a equipe, né? Para as pessoas, porque daqui a pouco você faz todo esse investimento e a rotatividade é muito grande, né? Exato. A gente tem hoje a gente tem avaliações internas,
do endomarketing com a equipe, e nós temos também o NPS com o cliente. Né? Então, é muito importante saber como está essa nossa relação com o cliente, como que o cliente está nos vendo e para as demandas que surgem, né? E também essa questão interna, né? De eles entenderem que eles podem crescer lá no organograma. Um dos nossos valores é a meritocracia, está lá na entrada das nossas 4 lojas. Então, como eu digo assim, muitas vezes o profissional começa como recepção, e não desmerecendo, porque é importantíssimo, a recepcionista é o cartão postal da empresa, e chega ao cargo de supervisor ou, por que não, gerente. Mas isso por mérito. Né? Não é porque é preferido de um ou de outro, porque fez por merecer. Os corretores, da mesma forma. Ele começa como corretor, ele pode ser um líder, pode ser um gerente, né? E por que não um diretor, um CEO? Né? Eu acho que, não tenho certeza, hoje o grande mérito, né, Cris, dos líderes, e é o que eu busco, é tu saber que na tua ausência a empresa vai seguir tranquilamente, performando bem. Né, que não depende de ti, seja por algo previsível, eu vou sair de férias, vou fazer uma viagem, ou se chega a acontecer algo imprevisível, a empresa tem que andar. Tu tem que deixar um legado, uma cultura, um processo interno muito forte. Né? Então, eu busco cada vez mais isso, que a Cancian não dependa de mim, que ela ande sozinha, porque eu estou formando novas lideranças, pessoas que tocam ela, né, da mesma forma como eu sempre conduzi, ou até melhor, né? Não, e até a gente vê tu como profissional não só nessa parte do mercado imobiliário, corretagem, venda de imóveis, aluguéis, né? Até se tu quiser agora abrir um pouquinho o leque, né? A gente vê tu sempre em frente a tentar fazer grandes negócios dentro da cidade, fomentar o mercado, né? Então, o que tu pode abrir aí um pouquinho dessa do teu leque, né? Indo nessa linha de não estar lá, né? Deixar de ser operacional ou centralizador, tu delegar, mas ao mesmo tempo tu controlar, tu trabalhar com inteligência, com indicadores. Eu estando fora, né? Fora que eu digo, fazendo a parte da gestão, da inteligência, do comercial, como é o que eu estou fazendo aqui, acabam se abrindo outras portas, né, Cris? Então, hoje não, já faz 6 anos, por exemplo, que nós atuamos também na parte de condomínios. Eu sou um dos sócios fundadores da Avacom, né? Nós temos um braço também que é da construção civil, que é a 3C, o qual a gente participa de empreendimentos imobiliários, né? Desenvolvimento imobiliário com grandes parceiros aqui da cidade. Então, indo nessa linha de diversificar, mas ao mesmo tempo que seja algo que tenha a ver com o negócio, verticalizar o negócio, tendo pessoas boas juntos, né? Profissionais, parceiros. Hoje eu participo de outros negócios, de outros segmentos, o qual eu não estou lá diretamente, tenho sócios, né, tenho parceiros, mas eu vejo que cada vez mais o que me dá prazer, né, e porque claro que o dinheiro é importante, o retorno financeiro é importante, mas se tu puder contribuir, né, com o teu know-how, com o teu core business, se torna muito mais prazeroso. Então eu vejo que cada vez mais a tendência, né, é eu verticalizar em negócios que tenham relação com o mercado imobiliário, com a construção civil, com os condomínios, né, com o lado financeiro, voltado a condomínios ou ao ramo imobiliário. Essas outras atividades, como eu disse, tenho parceiros, tenho sócios que tocam, né? Alguns eu acabei... Às vezes tu vai num restaurante numa outra cidade e volta assim, isso daqui tinha que ter em Santa Maria, porque não... A gente gosta de consumir nesses lugares. Não quer dizer que tu tem que abrir um negócio desses. Não, e a gente tem fases, né, Cris? E eu tive uma fase que a gente se acha meio que super-homem, né? Tudo que eu fizer ou que eu entrar vai dar certo. E não é bem assim. Já tive negócio que eu abri e que eu tive que fechar com sociedades, né? Teve outros que eu acabei saindo, vendendo a minha parte. Então, um pouco é deixar o ego de lado, que nem eu digo, todo mundo tem, né? O ego, a vaidade, mas tu saber lidar com isso, né? Não adianta tu querer abraçar o mundo ou tudo que eu colocar o meu dedo lá, eu sou o Midas, vai dar certo, que não é bem assim.
né? Então, isso são aprendizados Sim, que a maturidade vai nos trazendo. E como eu disse, hoje eu vejo que o que realmente me dá mais prazer e orgulho é trabalhar no ramo imobiliário, na construção civil, nos condomínios, né? E é o teu tempo, né? Exato. E a gente sabe, né, que paralelo a isso tem aí a família, tem os 2 pequenos, que é a ideia, né? Cada vez mais o envolvimento, o tempo. E até puxando um pouquinho agora o teu lado mais pessoal, né? Como é que tu faz essa gestão do tempo, né? Como é que vocês têm... Né? A gente conversa bastante, sei que gosta de viajar, gosta de aproveitar, né? Se quiser trazer um pouquinho do Cancian, né? O que tu evoluiu aí nos últimos anos, né? Trazendo um pouco a tua parte mais pessoal mesmo. Sim, muito boa a pergunta. A minha virada de chave foi lá em 2018, 2019, e depois, com a pandemia, isso ficou mais forte. Até então, né, Cris, eu era workaholic, eu digo assim, eu chegava na empresa 7h30 e muitas vezes chegava em casa às 11 da noite. O Henrico, que é o mais velho, né, na época tinha 2, 3 aninhos, me olhava assim, quem é? Não conhece esse aí, né? Porque imagina, saía cedo, ele estava dormindo, chegava à tarde, né, já era a hora que ele estava dormindo. Foi necessário, não me arrependo, mas eu vi, né, lá em 2019, que se eu não... 18, 19, depois com a pandemia, que se eu não tivesse um equilíbrio entre esse lado profissional com o lado família e com a questão da saúde, né? Porque nessa época eu só trabalhava, como eu disse, eu estava com 90, quase 100 quilos, Cris. Sabe, eu era obeso, sedentário, não fazia atividade física nenhuma, e aí ia no médico lá, os exames todos alterados, aí tu começa a te perguntar, mas por quê, sabe? E um momento assim também foi quando o Henrico tinha uns 3, 4 anos, e eu fui jogar futebol com ele, né? Aquela coisa de criança correr e me faltou fôlego, sabe? Ou quando eu pegava ele no colo, me faltava fôlego. Eu digo, pra que tudo isso, sabe? Será que vale a pena? Né? Tanto trabalho para tu não ter saúde, tu não ter momentos. Então eu soube diferenciar. Então hoje, quando eu estou com a família, eu não levo o trabalho para casa. Claro que tu não pode desligar totalmente. Então eu sempre cito 80-20, 80% família e 20% trabalho, empresa. Algo tu sempre vai estar pensando. E quando eu estou na empresa é o contrário, é 80% empresa e 20% família, né? Então o foco tem que estar ali. Comecei a praticar esportes, né? Então hoje eu corro, hoje eu jogo pádel, eu jogo beach, tô com 78, 79 quilos, né? Corro meia maratona, isso me dá muito prazer. Temos uma vida social, né? Com viagens, turma do UTV, do off-road. Então, nós presenteávamos, e quando eu digo nós, eu e a Carolina, nós presenteávamos muito a equipe, né, com premiações, com viagens, mas nós não nos presenteávamos. Né? Nós era aquela questão de trabalhar. Então, vamos trabalhar sim, vamos dar o melhor quando lá nós estivermos, mas nós temos que ter esse momento da gente se presentear, de viajar, né, de estar com a família, de cuidar da saúde. Então, depois que eu fiz esse equilíbrio, né, esses 3 pilares, melhorou 1.000.000%, né? E hoje eu não abro mão disso, né, Cris? Eu não deixo de fazer as minhas atividades físicas, eu não deixo de viajar, porque, como eu disse, eu estou formando novas lideranças que têm que tocar a empresa sem a nossa presença lá, né? E sempre te atualizando, fazendo cursos, tem alguma coisa que tu tá... Bom, inclusive eu vi há pouco, acho que tu tá fazendo o Dale, ou fez o Dale. Isso. Eu fiz, já fez, tipo, a gente sempre trouxe isso muito na cultura da época da Ilumine, quando a GR começou também, de todo mundo no time fazia. Sim. Que é algo incrível, né? É um curso, tu vê há quantos anos existe e ele é super atual, né? Então, hoje tá com a Rafa ali tocando. Eu tô gostando muito, assim, e tenho indicado para quem me pergunta. E eu busco sempre, assim, fazer 3 a 4 cursos por ano, né, Cris? 1 ou 2 aqui em Santa Maria, né? Até para prestigiar os parceiros aqui, né? E 1 ou 2 cursos fora, né? Então, agora semana que vem estou indo para São Paulo, lá com Flávio Augusto, Caio Carneiro, Conrado Adolfo. Vou ficar 2 dias imerso com eles, né? E eu estou sempre buscando, sabe? Então, tem um congresso do ramo imobiliário, tem algo de empreendedorismo, tem algo de relações humanas que eu acho que vai agregar, eu vou lá, né, e faço, né? Então tem que estar, voltando àquilo que eu disse antes tem que estar nessa constante evolução,
nesse treinamento, trabalhando aqui o psicológico, né, que é para quem é empreendedor e a nossa jornada é muito puxada, né, Cris, as responsabilidades, a pressão é muito grande, então tu tem que estar com esse equilíbrio, né, do mental, da saúde, da família, né, do lazer, das viagens, né, senão tu não aguenta, né? Sim, sim. E hoje tem algum plano, alguma novidade tem alguma ideia assim de crescimento da própria Cancian ou algum negócio novo? Sem dúvida, a gente pensa em cada vez mais seguir nesse crescimento, né, dessa consolidação da maior, então aumentar a estrutura, né, aumentar pessoas e, obviamente, aumentar resultados. Então, está muito claro os nossos próximos 2 anos e nesse lado também da construção, participar cada vez mais, ser protagonistas de grandes empreendimentos, né, que vão deixar legados para a cidade ou aqui para a região. Tu fazer parte disso. Então, isso me traz muito motivação, muito orgulho quando eu sou convidado, quando eu sou chamado ou quando eu faço parte disso, né? Porque, claro, como eu disse antes, tem a questão financeira, óbvio, a gente sempre busca, o empresário tem que querer almejar o lucro, mas ao mesmo tempo tu saber que vai deixar um legado, né? Que tu fez parte daquela história. Então, tem muita coisa boa por vir aí na cidade que a gente vai estar contribuindo aí, né? Desde a concepção até o final. E até isso acho que é legal, Cancian, tu explicar um pouquinho como evoluiu, né, o mercado e até esse relacionamento do mercado imobiliário enquanto corretor de imóveis e tal, com a outra ponta que é o incorporador, né? Há um tempo atrás não tinha tanto esse relacionamento tão direto, né? Vinha, como tu comentou antes, né? Vem o produto pronto e vai goela abaixo, vamos ver se o mercado vai absorver ou não. E cada vez mais hoje eu acho que essa troca desde a etapa de concepção né, o que nós vamos construir aqui, é comercial, é residencial, qual é o público, o que estão pedindo no mercado. E às vezes uma análise global não é a nossa realidade santamariense, né? Então, e vocês, né, estão ali no front escutando todos os dias, né? Como é que tu vê essa evolução e como é que tu acha que poderia ser ainda melhor, né, daqui a pouco? Sim, eu vejo assim que hoje as grandes construtoras, né, aquelas que estão se diferenciando, o primeiro passo é ir lá e ouvir o corretor, ouvir o mercado. Na verdade, primeiro ele tem que vender aquele projeto para o corretor, né? E ter a humildade de ouvir e aquilo que for passado, né, pelo corretor, pelas empresas do ramo imobiliário, realmente executar. Porque de nada adianta chegar lá e pedir a minha opinião de outros colegas e depois fazer totalmente diferente. E aí chegar para nós e dizer, pô, mas ela aqui não está vendendo. Não, mas quando eu te falei que tinha que fazer isso, ou que o mercado estava agindo assim, ou que a demanda hoje era para esse produto, tu foi lá e fez diferente. Então, hoje, os grandes cases do mercado imobiliário de Santa Maria, as construtoras vieram, ouviram, valorizaram muito o corretor, né? Então, entenderam que quem é o meu cliente é o cliente final, sim, mas o corretor também é o meu cliente. Ele tem que comprar aquela ideia. E para isso eu vou valorizar o trabalho dele. Seja com a questão dos honorários em 5%, 6%, seja com a questão de premiações, né, de viagens, de sorteio, de carro. Então isso mudou há de uns 4, 5 anos para cá. E a gente viu assim que é algo que não tem mais volta. Quem quiser continuar, né, os grandes construtores, as grandes incorporadoras da cidade ou quem vem de fora para cá vai ter que seguir nessa mesma linha, que é o que acontece nos grandes centros, né? Então aqui não seria diferente. Mas demorou para isso acontecer aqui em Santa Maria. Que bom que aconteceu, né? Não, isso só eleva, né, o nível do que está sendo entregue para o cliente final e para o que é Santa Maria, né? Sim. A gente brinca várias vezes que quando tem uma coisa muito bonita, mas nem parece Santa Maria, mas pelo amor de Deus, né? Sim. Se a gente vai pensar assim da nossa cidade, as coisas não vão, né? Tem que ser bairrista, né? Tem que valorizar então, o nosso acho que, aqui. E até escutando tu falar, às vezes, chega ao ponto de daqui a pouco tu vê uma possibilidade de um negócio e tu vai atrás da incorporadora que tu acha que teria o perfil para aquela região e vem a ideia, né, surgir a partir de vocês. Sem né? dúvida. Um dos meus papéis que eu enxergo cada vez mais é essa questão do desenvolvimento, de tu desenvolver. Né? Então, desde de tu ouvir lá a demanda, ou tu sentir, né, que ali
algo que for lançado, implementado, vai dar muito certo, porque o mercado está te falando isso, né? E tu chegar com tudo isso montado, digamos assim, para o parceiro, para os parceiros, dizer, ó, vai, né? Confia em mim, né? Que vai dar certo. E aí, quando se existe essa relação de confiança, né, Cris, a tendência dá muito certo. Então, isso já aconteceu, né? E eu vejo que o meu papel cada vez mais vai ser esse. Né? Desenvolver grandes negócios imobiliários para a cidade, essa parceria, essa troca, né? Como eu disse antes, essa soma que tem muito, esse casamento tem muito a dar certo, né? E os melhores projetos são esses, né? Que tem o olhar multidisciplinar, né? Não adianta vir só com o olhar da arquitetura, Isso. só com o olhar né, do E ninguém faz nada sozinho, como eu digo, né? Então, tu tem que se aliar os bons, andar com os bons, hoje né? é isso que está vindo para o mercado, né? Não só no mercado imobiliário, mas é isso, né? Cada vez mais todo mundo trabalhando junto com um foco, né? Um objetivo comum, assim, e se agregando, né? E crescendo, assim. E Cassian, agora sim, para a gente ir chegando ao fim, né? Queria que tu daqui a pouco compartilhasse conosco, porque a gente tem não sei se tu já viu algum dos podcasts até o final, a gente tem um quadro que se chama Alvenaria, assim, que é o que vai te construindo, né, os teus valores, enfim. E, às vezes, alguma coisa assim que surpreenderia as pessoas quando a gente diz assim, uma característica assim, do Cassian que tu acha que hoje faz tu ser quem tu é, ou que, às vezes, até as pessoas dizem, não, mas esse Cassian a gente não conhece, né? Então, se tu quiser trazer um pouquinho disso para o pessoal ter... Eu vejo que uma característica minha muito forte é que eu sou um formador de líderes, né? E voltando àquilo que nós falamos de investir, né? É tu não ter esse medo, né, Cris, de tu dar oportunidade, de tu investir e tu acreditar naqueles profissionais que lá estão. Então, assim, ó, eu falo e eu tenho que puxar para o meu. Eu digo, eu tenho a melhor equipe da cidade. Eu tenho os melhores gestores, os melhores corretores, sabe? Por quê? Porque eu treino, eu invisto e eu faço com que eles lá, quando estão conosco, eles cresçam, né? Se ficarem 4, 5, 8, 10 anos comigo, ótimo, porque eu sei que eles deram o melhor enquanto lá estiveram. Nós crescemos juntos. Eles cresceram, mas eu também cresci através do trabalho deles. Então, não ter esse medo de investir, né, e de formar novos líderes. Porque eu vejo que isso acontece muitas vezes em outras empresas que têm esse medo. E aí acaba sempre naquela questão da centralização do dono. Não, mas tem que ser eu, isso é comigo, isso eu não vou passar, isso eu não vou abrir. Não é uma empresa com transparência. Infelizmente, né, quem continuar assim, eu vejo que não vai crescer, né? Então, não ter esse medo de investir e de ser um formador de novos líderes. E, na verdade, está aumentando a régua, né, do mercado. Exatamente. Na hora que tu aumenta a régua, a competitividade, enfim, só dá resultado bom para todo mundo, né? Dá um incômodozinho, mas faz tu também ser melhor e acho que todo o time ganha junto, né? Para eu crescer, eu não preciso querer que o outro não cresça. Para eu ser grande, eu não preciso que os outros sejam pequenos, né? Eles também podem ser grandes, mas eu quero ser o protagonista, eu quero estar sempre à frente. É isso que eu busco. Legal. Não, e dá pra gente ver o resultado, né? Já tá aí, não tem nem 2 décadas quase, né? Imagina, não, passa... Vamos fazer 12 anos, né? Nem um 20, pouco mais de uma década, né? 20 de mercado, né? Mas de Cassian nós vamos fazer, vamos fazer 12. Estamos entrando na adolescência. Não, tem muita coisa para vir pela frente. Ou, como eu digo, correndo maratona, né, que são 42 quilômetros, nós estamos no quilômetro 12, né? Então eu sempre penso, não é correr 100 metros livres e sim correr maratona. Nós estamos no quilômetro 12 por enquanto. Nossa. E tem muita coisa pela frente. Não, e que bom a gente poder escutar. Eu acho que, né, trazer esse conteúdo para as pessoas se inspirarem, né, ver o que a gente tem aí em Santa Maria e trazendo, né, energia, né, coisas boas e uma empresa nova com espírito inovador, né? Acho que tem só para melhorar o nosso mercado e, enfim, Santa Maria crescer. Né, Juliano, muito obrigada por ter vindo. Eu acho que foi um bate-papo aí bem bacana para o pessoal te conhecer mais. Né? Quem quiser saber mais, Cassian, Instagram... Isso, nosso site lá, canciaimóveis.com.br. Visite em uma das nossas 4 lojas
E agradecer, Cris, agradecer aqui. Foi um prazer, como eu disse, né? Eu sei que é um sucesso, então eu fico muito feliz de eu fazer parte. Né? Tu tá também fazendo uma disruptura no mercado, né? Gerando assim, um conteúdo de altíssimo nível. Agradecer ao meu time, né, que está lá nesse momento, está dando o melhor deles. Agradecer aos meus parceiros, os meus sócios, né? Que, como eu disse, a gente não faz nada sozinho. Então, vamos seguir nessa batalha, nessa luta diária, com muita humildade, muito pé no chão, que a gente sabe que vai continuar aí fazendo o melhor aí. Que legal. Muito, muito obrigada, Cancia. Obrigado, pessoal que está nos assistindo, escutando, né? Lembrando que esse conteúdo está no Spotify, está no YouTube, então quem estiver aí na academia, quer escutar um conteúdo legal, bota no Spotify para escutar, né? No caminho de casa, e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e continue nos acompanhando, que logo, logo tem mais episódios. Tchau, tchau.